E então, bora começar o vídeo. Esse é oficialmente o vídeo de 2026, o primeiro vídeo do canal aqui de 2026. E ele não poderia ser diferente, é um vídeo sobre metas. Desde 2018, quando eu criei o canal, eu converso aqui com vocês sobre metas. E vamos falar de metas realistas. Antes eu fazia muitas metas que não era da minha realidade. Eu tinha acabado de começar na internet, eu tinha... os meus olhos brilhavam, eu não me dedicava tanto que eu me dedicava e colocava, tipo, metas de crescimento, mas eu compartilhava isso com vocês, né, metas de crescimento tanto daqui pro canal, quanto lá pro Instagram, que era a rede que eu tinha. E assim, gente, pensando nas minhas metas do passado, eu não trabalhei com metas realistas, então não tem uns 3 anos pra cá, eu consigo visualizar metas realistas pra minha vida, isso de forma geral. Por exemplo, eu queria muito bater 5 mil inscritos aqui, só que eu sei que depende muito de mim e depende muito de você que tá me assistindo, que vai se inscrever aqui no canal, que vai me procurar lá nas outras redes sociais. Então eu acredito que essa meta é 50% minha e 50% do público, né? Eu preciso me dedicar talvez 60%, porque as pessoas precisam gostar de mim. Mas, por exemplo, em 2026 eu quero muito me alimentar melhor, ser uma pessoa mais ativa. Então isso depende 100% de você, porque a sua alimentação é você que faz, então assim, é seu. O problema é totalmente seu. Então não depende de terceiros, depende simplesmente de você fazer acontecer. Eu quero mudar de emprego, procurar algo novo. O que você precisa fazer? Currículo para poder mandar, para poder entregar, para poder fazer alguma coisa, pedir uma indicação de alguém e tal, para que você consiga mudar essa sua realidade. Então assim, de uns 3 anos pra cá, eu consegui visualizar metas mais realistas. E mais importante do que visualizar as metas mais realistas é você realmente fazer com que isso aconteça na sua vida, sabe? Então, tipo, eu quero muito viajar. Então você vai ter que se poupar, você vai ter que se privar de algumas coisas para que você consiga juntar aquele dinheiro para você poder fazer essa viagem dos seus sonhos. Ano passado eu consegui ir pra praia pela primeira vez, a gente foi em uma viagem em família, era uma viagem que a gente tinha na cabeça há muito tempo, mas não acontecia, e a gente se programou, comprou o pacote, pagou o pacote, ainda tá pagando o pacote, mas isso aconteceu. Então não porque eu coloquei no meu vision board, mas porque a gente se planejou para isso acontecer. Quando a gente visualiza ali no vision board, eu acho que fica muito mais fácil, né, da gente, tipo assim, lembrar, por que eu acordei hoje pra trabalhar? Porque você tem uma viagem pra pagar. Porque não sei o que, por causa disso. Por que eu tenho que cuidar da minha saúde, pra você não morrer de colesterol? Essas coisinhas, entendeu? Então a gente tem que visualizar isso e se apegar a nisso, né? Então, assim, pra seu 2026, crie metas realistas. Metas que você consiga atingir e crie metinhas pra que você possa alcançar essas metas, tá? Igual eu falei pra vocês, eu quero um emprego novo, né? Quero mudar de emprego. O que eu preciso fazer? Eu preciso de um emprego que eu preciso me atualizar, fazer algum curso. Então coloca lá, fazer um curso para eu poder mudar de emprego, atualizar meu currículo, encaminhar meu currículo para a empresa X, que é a empresa do qual eu quero trabalhar. Então a gente tem que ir trabalhando em etapas para a gente poder chegar nisso. E não se prenda também só em metas gigantes. Comprar uma casa, comprar um carro, esse tipo de meta. Crie metinhas para você. Por exemplo, metinhas de autocuidado. Esse no meu ano eu quero muito ter mais autocuidado comigo. Autocuidado que eu falo, tipo, ter um dia relaxante, lavar o cabelo, descolorir, que é coisa assim, gente, que eu não faço tem tempos. Eu acho que a última vez que eu fiz foi pra ir pra praia, e isso tem quase 6 meses, né? Então, assim, eu quero ter esse tempo pra poder cuidar de mim. Eu quero colocar meta de ler livro, porque eu acho que isso faz com que a gente saia mais das telas, que a gente esteja mais presente ali, diminuir esse excesso de tela. Por exemplo, estar mais com a família foi uma meta que eu coloquei pro ano de 2025. Então, assim, encontros, tô dentro, né? Entendeu? É esse tipo de coisa. Então, se você quer estar mais com sua família, se você quer ser mais uma pessoa saudável, crie, tipo, essas metinhas pequenas, não só metas gigantes, mas crie essas pequenas metas. Por exemplo, guardar dinheiro. Crie o hábito de guardar pouco dinheiro, sabe? Porque quando você tiver muito, você vai conseguir guardar muito. Porque às vezes a gente fica assim, eu quero guardar 100 reais por mês. Às vezes não sobra 100 reais pra você poder estar guardando, mas sobra 30. 30 não dá pra fazer nada, dá sim, né? Se você guardar, você pelo menos já cria esse hábito de você guardar. Então cria essas pequenas metinhas, sabe? Às vezes a gente fica tão empolgado pra escrever essas metas grandes, mas a gente esquece que tem pequenas metas que a gente precisa fazer por nós. Por exemplo, eu vi que esse ano que passou eu não coloquei nada de metas pra minha casa.
a minha casa, como vocês sabem, é uma casa simples, normal, pequena e tal, mas que é um lugar que eu mais gosto de estar. Então eu preciso o quê, gente? Eu preciso colocar... A gente fez uma área recentemente, em 2024, recentemente, 2 anos, um ano, quase 2 anos, e aí a gente não cobriu a lateral da área. Então eu queria muito cobrir a lateral da área, falando em questão de casa, e a gente poder também pintar, nem enceramicar, mas pintar ali o chão e comprar também as casinhas pro cachorro. Eles não dormem em casinha, mas é uma coisa que eu quero porque, querendo ou não, quando vem a chuva, meio que respinga neles. Eles não dormem na área da frente, eles dormem na área do fundo, mas é uma coisa assim, sabe, que eu fico pensando que molha. Eu lá não molha, gente, mas eu queria que eles estivessem em casinha pra às vezes, sei lá, se proteger de alguma forma. Então, assim, são pequenas metas que a gente tem que colocar na nossa vida e são metas totalmente possíveis, totalmente realistas. Por exemplo, ai, nossa, eu queria tanto tomar café da manhã sentado com a mesa bonita. Faz isso, sabe? Acorda mais cedo. Pare de com essa preguiça de ficar tendo que lavar louça. A gente vai ter que lavar louça de qualquer jeito, então tira o pão do saco, coloca no seu pratinho, corta, coloca a fatia de queijo, essas coisas, sabe? E eu acho que desde que eu mudei pra era fitness, eu já gostava de comer à mesa, sentado, né? E aí, com isso, eu gosto, tenho muito mais prazer. O café da manhã pra mim é uma das refeições que eu mais gosto de fazer, que eu sento, eu como com calma, geralmente, né? Geralmente, às vezes sim, às vezes não, mas uma refeição que eu gosto muito de fazer sentada à mesa é com o meu suco lá, jogo americano, guardanapo, o que você quiser colocar, mas é uma refeição que eu como com muita calma. E aí, sempre que eu posso, claramente, né? E dito isso, falando das metas aqui pra vocês, eu acho que quando a gente fala pra fora, a gente conta isso em voz alta, meio que o nosso cérebro, ele entende que aquilo ali precisa acontecer. Deve ter uma fala neurocientífica, alguma coisa assim, mas eu acredito. E por isso que eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo a minha grande meta para 2026. Esse 2026 eu vou trabalhar 100% em cima dessa minha meta, porque todas as minhas outras metas dependem do meu trabalho. E aí, o que ocorre? Ocorre que para 2026 a gente quer nada mais, nada menos de que viver do digital, viver da internet. E assim, eu sei que hoje é totalmente possível, gente. A gente tem vários tipos de mercado, a gente tem o mercado de afiliados, de UGC, realmente de influência, né? E aí eu venho já sondando, verificando essas possibilidades de poder migrar totalmente para o digital. E antes, na minha cabeça, eu acho que uns 4 anos atrás, eu pensava que a gente só podia viver da internet quem tivesse grandes números, milhões de seguidores. E hoje eu entendo que existe várias formas da gente trabalhar com ela, trabalhar no digital. Então esse é um projeto para mim, para 2026, voltar com tudo para a criação do YouTube, parar de procrastinar isso, parar de procrastinar a criação para as outras redes e fazer vídeo mais de forma intencional, porque a gente fica muito presa a trends. Eu acho que elas é importante, mas a gente precisa dar algo para alguém, sabe? A gente precisa transformar a vida daquela pessoa de alguma forma. E eu tô querendo e tô buscando isso aí, a gente fazer essa transformação na vida do outro, porque não adianta a gente ser, óbvio que tudo bem a gente ser só falar assim, não levar muitas coisas a sério e tal, que isso é um momento de diversão seu, né? Mas se as pessoas realmente gostarem de você, te acompanhar ali de alguma forma, a gente precisa ter um pouco do carisma, talvez incentivar, motivar, ser uma inspiração para ela relacionada a alguma coisa. Então a gente sim precisa entregar algo pro outro, porque ninguém assiste alguma pessoa por assistir, né? Geralmente a gente escuta a pessoa por uma história que tem ali por detrás e que a gente se identifica com ela. Então eu quero muito fazer essa criação de vídeos mais falados lá para todas as redes sociais e para essas aqui também. Eu acho que talvez nem tanto, porque é mais momentos assim de desabafo e tal, e eu falo mais no meio dos vlogs, mas eu quero muito trazer vlogs aqui pro canal, trazer mais a minha rotina, e quando eu conseguir ficar mais em casa vai ser bem mais tranquilo, né, ter outras coisas pra fazer. E aí, falando nisso, eu ia compartilhar com vocês que eu dividi na minha cabeça, mas que eu coloquei no papel também, esse ano pra ser por trimestre, sabe? Então assim, eu tenho esse objetivo até o final de 2026,
na verdade nem até o final de 2026, até julho de 2026, estar totalmente dedicada à internet. E aí depois de julho a gente quer aumentar o faturamento e tudo, mas para isso eu preciso me dedicar. E aí eu preciso me dedicar estando boa, estando ruim, porque vai ser o meu trabalho. Então é isso que acontece no trabalho da gente. Às vezes a gente tá mal, às vezes a gente tá bem, e mesmo assim a gente vai trabalhar. Então aqui na internet não vai ser diferente, vai ser assim. Obviamente que tem dias que a gente, né, não sei, às vezes é melhor não gravar, porque às vezes fica com um humor ruim. Mas é isso que eu quero pro meu 2026. E eu tô aqui como uma criadora de conteúdo, talvez anônima pra você, que em 2027, quando eu estiver gravando o vídeo de metas, essa meta será alcançada. Amém. E aí, aproveitando, falo pra vocês que se você tem um grande sonho, um grande objetivo, faça com que ele aconteça, sabe? Mesmo que seja assim, eu queria tanto isso, aí você falou, aí você teve, você falou, talvez não era isso. Mas você foi, você buscou, você entendeu que não era aquilo que você queria. E hoje, passando por tudo que eu passei, eu vejo que a internet é algo que eu quero, que eu busco, e busco muito, porém eu nunca me dediquei 1000% a ela. E esse ano de 2026 eu falei, acabou, Maria, acabou. É esse ano que você tem pra poder vencer, pra poder colocar a sua cara a tapa, pra você conseguir levantar dinheiro, conseguir fazer tudo que você quer como influenciadora, de digital influencer, ou apenas como uma pessoa normal, mas que sabe usar a internet para poder ganhar dinheiro. E é isso que eu vou fazer deste ano de 2026, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Criem metas realistas aí pra vocês e não foque só nas metonas grandes. Tem as metinhas, sabe? Sai uma vez por mês, entendeu? Me dá o luxo de comer fora, alguma coisa assim. Essas metas pequenas que fazem a gente se sentir muito, muito felizes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar, de se inscrever aqui no canal e compartilhe com suas amigas e vem viver essa jornada aí de influenciadora, de UGC, da criação de conteúdo aqui para as redes sociais comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.